peça todos os dias, em tudo que você fizer, feedbacks construtivos para tudo que você faz. Todas nós somos teimosas em algum ponto, não tem jeito. Nossos padrões de pensamentos estão impregnados aqui, eles estão impregnados os de pensamento e de comportamento. Então a gente segue a vida repetindo coisas que às vezes não fazem bem para a gente mesmo. Então é por isso exatamente que se você pedir para as pessoas que você confia, as pessoas mais próximas de você, pedir que elas comentar as coisas que você fez, as atitudes que você tomou, pedir para que elas comentem e te sinalizem, né? Te dê feedbacks. Isso pode ajudar demais no seu processo de autoconhecimento, sabe? Porque, no caso, é o seguinte, quando você pede alguém para avaliar para você, do ponto de vista dela, a atitude que você tomou, você vai se conhecer melhor, vai ter uma nova visão, porque você vai ter a visão que os outros estão tendo. E às vezes a gente vive dentro de um mundo só da gente, mesmo relacionando com as pessoas, achando que a gente está certa e ponto. E tendo então a visão dos outros, pessoas que você confia, que você ama, elas vão falar o que você precisa ouvir. E nem sempre vai ser bom ouvir. Mas, presta atenção, às vezes é o que você não gostaria de ouvir, que é o que você está precisando. E isso é sensacional, poder ouvir de uma pessoa que gosta de você, que você gosta, algo que vai te fazer ser melhor, que vai te fazer ser mais saudável, mais equilibrada. E ainda melhorar de vida em todos os sentidos, em todos os aspectos. Sempre que você estiver sendo muito dura, ou às vezes fechada dentro de si mesma, coloca uma interrogação no lugar do ponto final nas frases que você for fazer e pensa o seguinte: será que realmente o que eu estou fazendo está certo? Isso que eu estou fazendo realmente faz sentido para mim? Quando às vezes você é dura demais consigo mesma, em todos os sentidos, do corpo, da comida, da beleza, do cabelo, da unha, da dedicação com a família, com a casa, da preocupação, de tudo que você faz em excesso. Será que você precisa realmente ser tão cruel e exigente consigo mesma? Como se você estivesse sendo autoritária consigo mesma. Porque às vezes você é autoritária com os outros e às vezes consigo mesma. E aí você tem que parar para pensar e se questionar. Qual o sentido de fazer isso que você está fazendo? Às vezes você aprendeu isso para trás, mas isso não faz sentido mais. Então é hora de parar para pensar e parar de fazer. Porque isso vai te ajudar muito a lidar muito melhor com os pontos de vista de outras pessoas. Estar aberta para ouvir, para refletir, para aceitar e para mudar a si mesma. Porque dessa forma, o que vai acontecer? Você vai poder se dar o direito de rever até alguns comportamentos que você vem fazendo há muito tempo e não tem sentido nenhum. Então, para que continuar fazendo algo que não tem sentido nenhum? Isso não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai te deixar empacada aqui, você não vai melhorar nunca. E vai ficar sofrendo por estar fazendo uma coisa que não te faz bem. Olhe as pessoas nos olhos. Isso é muito importante para si mesma e para os outros. E o autoconhecimento é sobre lidar consigo mesma. E é disso que a gente precisa falar. Aprende a lidar melhor consigo mesma. E aí, esse autoconhecimento, ele também vai incluir o entender, o compreender as atitudes das outras pessoas. Entender quando as pessoas reagem. Às vezes você não aceita, você não entende, você fica brava ou você não sabe o que fazer. E aí, quando você conhece a si mesma, você começa a prestar atenção no outro. E o que isso traz para você? Te traz melhores relacionamentos, te traz uma vida mais saudável e mais equilibrada. Porque quando as pessoas reagem diante de alguma coisa que a gente fez ou diante de alguma coisa que ela passa, isso acaba impactando a sua vida. E às vezes não precisa impactar. Se você se conhecer,
Aí você consegue lidar com isso de uma maneira muito mais tranquila. Você se autoconhecendo, você não fica tão perturbada com as coisas que os outros fazem. Isso, na verdade, te acalma. Isso é sensacional. Então, por isso, quando você estiver falando com alguém, qualquer pessoa que seja, olhe de verdade essa pessoa nos olhos. Tente olhar, se você não consegue olhar para os dois, olhe para um lado só, mas olhe nos olhos e procure compreender as reações dessa pessoa, os gestos dessa pessoa, porque eles significam muito. E as expressões dessa pessoa, o que realmente ela quer dizer. Porque às vezes ela está brigando com você por algum problema que ela está vivendo, ela não sabe nem o que fazer e você acha que é com você. Então, cuidado com isso. Olhe sempre para os olhos das pessoas e tente compreender. Se conheça para fazer isso. E aí você vai conhecer melhor os outros também. Reconhecendo as suas dificuldades, você reconhece a dos outros também. Porque primeiro, para olhar nos olhos, você precisa ter coragem, você precisa ter autoconfiança. Então, não é fácil. Tem pessoas que não conseguem de jeito nenhum. Isso significa medo, significa ansiedade. E às vezes tem pessoas que você olha no olho dela e ela fica louquinha para acabar a conversa, ela fica sem jeito, ela começa a olhar para o outro lado e ela quer ir embora. Isso significa, gente, insegurança. E todas nós podemos ter insegurança em algum momento da nossa vida. Isso não é, você não é insegura, você tem inseguranças ao longo da sua vida. Em momentos está tudo bem e você precisa desenvolver isso.